mundo real para o mundo digital. Isso me chamou a atenção, né? E aí eu comecei a pesquisar, a estudar o tema, e comecei a me fazer aquelas perguntas, né? Será que isso poderia entrar numa história? Eu poderia transformar isso em ficção? E aí se dá o meu processo de trabalho natural, que não é inspiração, é realmente sentar e trabalhar, né? Pesquisar, fazer perguntas, encontrar respostas e tal. Então, os 100 mil seguidores nasce dessa inquietação, não só com essa questão do mundo digital, mas também com outras questões, por exemplo, como suicídio na adolescente, que infelizmente é uma coisa muito frequente, que não é muito divulgada e que não é muito tratada pela literatura também, né? E aí vai tratar, como foi dito no início, de relações de pais e filhos. Eu acho também que um tema muito, muito agudo que tem no livro, assim, é pouco falado, é a solidão, né? Daqui a pouco, essas meninas estão sozinhas no mundo, né? Então, adolescentes sozinhos, daqui a pouco sem um rumo, sem uma indicação dos responsáveis, né, dos pais. Isso pode ser algo que a gente deva avaliar, deva pensar, refletir a respeito, né? Então, são vários outros temas que surgiram a partir dessa reflexão, dessa preocupação inicial com essa inversão aí de mundo real e mundo digital. Mais ou menos a partir daí foram surgindo as personagens, né? Foram surgindo os temas, os conflitos, e aí partir para parte de escrever mesmo a história. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, diga lá. Olá, primeiramente, bom dia, Luiz. Bom dia. Eu sempre gosto de fazer essas perguntas por causa que me chama muita atenção. E você, por exemplo, você mudaria alguma coisa na sua história que você, tipo, se mais interessou, ou se você deixaria a história como está, ou você mudaria alguma coisa? Porque, na minha opinião, o livro, sinceramente, é muito bom, tá? Eu gostei muito, representa realmente o que acontece hoje em dia. E eu só queria saber se você mudaria alguma coisa desse livro, ou está perfeito como já é. Certo. É Davi, né, que fez a pergunta, né? Olha, Isso. perfeito, né, Davi? A gente busca, né? Eu, pelo menos, busco sempre fazer a perfeição, né? E é difícil, é realmente bem difícil, né? Se eu mudaria alguma coisa, né? Eu digo sempre o seguinte: quando eu estou trabalhando na história, eu dou 120%, né? Eu faço qualquer livro, assim, todos os meus livros aí. Por isso que a volta e meia me pergunta, qual é o livro que tu prefere, qual é o que tu mais gosta? Não tem como responder, porque eu me dedico tremendamente a todos eles, né? Mas daqui a pouco é um livro fininho, não sei o quê. Não interessa, o mais simplesinho. A dedicação, o trabalho é o mesmo para todos, né? Quando feito isso, né, terminada a história, e aí quando finalmente ela é avaliada e vira livro, eu procuro não reler os meus livros, né? Porque eu vou cair na tentação, eu já vou ler com isso aqui, ó, com uma lapiseira na mão, né? Que, aliás, eu sempre leio com uma lapiseira, né? Que eu vou anotando, sublinhando coisas. Aí no meu livro eu vou pegar ali o 100 mil, né? Essa palavra aqui, quem sabe eu não poderia substituir essa frase, eu não poderia construir diferente. Eu vou ter essa reação, que é natural, né? Mas, assim, a princípio eu não mudaria nada, não, sabe? O Davi me pergunta isso, eu acho que não. Não que eu acho que seja um livro perfeito, não é isso, né? Inclusive agradeço, Davi, o elogio. Mas foi o melhor que eu
consegui fazer naquele momento, daqui, se tu me fizeres essa pergunta, Davi, daqui a uns 10 anos, né, é provável que eu, relendo, né, eu talvez altere essas coisinhas pequenas, né, mas a história, a estrutura, não alteraria. Se eu pegar o meu primeiro livro lá, que se chama A Caverna dos Diamantes, foi lançado em 1990, se eu pegar aquele primeiro livro, reler, eu for, por exemplo, a Casa 29 vai republicar aquele primeiro livro meu, né? Evidentemente, eu acho que eu vou mudar alguma coisa, né? Porque ao longo desses 30 e poucos anos, eu evoluí como escritor, né? E eu estou em processo de evolução. Eu acho que a gente, nas nossas carreiras, nas nossas profissões, até na nossa vida, a gente tem que sempre evoluir, pelo menos buscar evoluir, né? Então, provavelmente, esse primeiro livro, meus primeiros livros, talvez eu mudasse alguma coisa, assim. Dificilmente eu mudaria a história e a estrutura, né? Seria mesmo. Aí eu mudar realmente coisinhas ali de palavra aqui, uma frase ali, cortar uma frase, alguma coisa nesse sentido. O 100 mil, por enquanto, é cedo para eu pensar nisso, né? Mas, a princípio, não mudaria nada, não. Entendi. E uma coisa que você disse, um livro pequeno. Pode ser pequeno e pode ser curto, mas por volta dele foi bastante dedicado, digamos assim. Desculpa, não cortou um pouquinho o final da tua pergunta. É que assim, ó, uma coisa que você falou é que um livro pequeno, um livro curto, pode até ser, mas por volta dele, a história dele foi dedicada à pessoa que escreveu, ou seja, não importa se o livro é pequeno ou se é Sim, curto, é independente se gostar da história, e realmente eu gostei bastante do seu livro, que legal. representa realmente a realidade do dia já hoje em dia. Que legal. Essa questão da extensão dos livros, né? Eu tenho livros bem fininhos. Esse aqui, o 100 mil, é fininho, né? É 104 páginas, é uma história rápida, né? Tem livros mais curtos, eu tenho livros mais curtos que esse, tem livros mais extensos. Só para dar uma... Vocês vão ser as primeiras pessoas que vão saber aqui. Acabou de chegar, tá? Nem deveria estar fazendo essa propaganda aqui, porque é uma outra editora, mas acabou de chegar mesmo, assim. Acabou de chegar, o carteiro deixou aqui, ó, esse livro aqui, acabou de chegar, ó. Chama-se Diário da Peste. Ó, esse livro, olha só, compara aqui vamos comparar os dois aqui, olha só. Ele é o dobro do tamanho, esse aqui ficou com 232 páginas. A diferença é na extensão desses dois livros, né? O trabalho foi o mesmo e tal, a dedicação a mesma, como eu falei, né? Então, tem gente que tem um certo preconceito com um livro muito fininho. Esse livro fininho não presta, não sei o quê, é muito rápido. Tem gente que gosta de ler livros de 500 páginas e tal, né, extensos. Já tem muita gurizada, por exemplo, que gosta desses aqui, desses curtinhos mesmo, que pum, tu lê numa tarde ali, rapidinho, né? Mas, de fato, a extensão, ela não é a extensão que vai determinar a qualidade do livro. É, realmente. Muito obrigado. De nada, imagina. Tem mais alguém? Quem gostaria? Oi, eu Oi, estou quem com, fala? estou com um Oi, eu acho problema que de nós temos áudio uma aqui na pergunta sala. no chat também, né? Isso, eu ia acabar de ler a da Mari. Estou no microfone do Bernardo. Então, nós estamos com um problema de áudio aqui, Sil. Então, Quer que eu leia ou tu lê, eu Elisa? prefiro, pode. Tá. Então, gente, aqui, ó. A Mariane Alves, ela deixou uma perguntinha ali no chat, Luiz. E ela disse assim, ó. Quando começam a escrever, já tem a história toda pensada, esquematizada? Ou vão deixando a imaginação fluir à medida que colocam as palavras no papel? Excelente pergunta, excelente pergunta. Das duas maneiras, tá? Tem autores que só começam a escrever se eles sabem tudo que vai acontecer na história, tudo mesmo, assim, início, meio e fim, cada detalhe. Tem autores que fazem isso, né? Gostam de escrever dessa maneira. Tem outros que partem de uma ideia ali inicial e aí vão seguindo assim os passos da história, né? Eles não conhecem o final, por exemplo, né?
o processo vai se dando durante o trabalho. Eu já escrevi livros dessas duas maneiras, né, que são duas maneiras, assim, básicas para tu escrever um livro, né. Eu prefiro sempre saber exatamente para onde eu estou indo, né, como é que eu vou começar, como é que vai ser o desenvolvimento, como é que vai ser a conclusão do livro, né, como que vai terminar. Mas já aconteceu, sim, de eu começar uma ideia sem saber exatamente como eu finalizaria essa ideia, né, esse livro. Já aconteceu. É um processo um pouquinho perigoso, porque tu pode, daqui a pouco, no meio, no desenvolvimento da história, como tu não sabe exatamente para onde tu está indo, daqui a pouco tu começa, sabe, em vez de ir numa direção, tu começa a ir para lá, para cá, e isso tu pode te perder dentro da história, isso pode tornar a história menos interessante, né? Mas já aconteceu. Mas eu prefiro sempre saber exatamente, planejar, né, antes de começar a escrever, planejar bastante para que eu saiba todos os passos, né? Claro, eu não sei os detalhes, não me preocupo tanto com os detalhes. Isso é uma construção que vai acontecendo durante a caminhada, essa caminhada, né? E já aconteceu também, há uma outra opção, de eu ter lá o meu esquema, né, o meu planejamento, e no meio do caminho eu descobri, opa, para um pouquinho, mas vai ser muito melhor se eu for para o outro lado. Então, por exemplo, tem livros aí, histórias minhas, que o personagem ia passar por uma grande prova, alguma coisa assim, e diz, bom, ele vai sobreviver e tal. Lá pelas tantas eu digo, não, acho que é melhor o cara morrer. Ou vice-versa, né? Não, eu tinha planejado que já aconteceu num livro meu isso, o menino ia morrer no final. E aí, no desenvolvimento, eu digo, não, mas para um pouquinho, eu acho que seria mais interessante fazer diferente. Então, são coisas que eu procuro, ainda que eu goste de esquematizar, planificar tudo, eu deixo espaço para improvisação, eu deixo espaço para uma nova ideia que surge, ou até mesmo para apagar ali esse planejamento e seguir outro caminho que seja mais interessante para a história, é claro. Olha, Luiz, eu acho que tu conseguiu responder a pergunta da Luísa Teixeira, que estava no chat também, que ela fez exatamente essa pergunta, assim, em algum momento tu já tinha mudado, tinha uma linha de pensamento para a história e acabou mudando. Então, já respondeu a pergunta da Luísa Teixeira. Perfeito. E agora nós temos uma pergunta da Gabriele Beus. E eu acho que a gente pode combinar assim, pessoal, já vão levantando as mãozinhas, que daí a gente vai seguindo aqui, né? As mãozinhas levantadas e a gente vai seguindo o ritmo das perguntas. Gabi, é contigo, pode fazer tua pergunta. Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar uma coisa que pode ser meio polêmico, essa pergunta, mas tem a ver com o final do teu livro. Já tinha em mente em botar aquele final, ou foi, tipo, desenvolvendo aquilo e daí tu resolveu colocar? Esse final, né, eu acho que tu te referes à morte da menina, é isso? Isso. De uma delas, né? Claro que é uma cena bem forte, assim, é um impacto, realmente é bem impactante, né? Isso surgiu, né, no meu durante o planejamento, enquanto eu fazia pesquisas, enquanto eu ia atrás de informações a respeito dos temas que são abordados no livro, surgiu isso, né? A princípio, a minha ideia inicial, lá nos meus primeiros rascunhos dos 100 mil seguidores, era me focar especificamente nessa menina que só quer ter seguidores, né? Era isso, basicamente a ideia inicial era essa, né? Mas aí tu vai pesquisando, aquilo que eu falei, tu vai trabalhando, e aí eu fui ampliando essa história, né? E até chegar no momento dessa questão do suicídio entre adolescentes, né? A questão também, isso também surgiu rápido, essa questão da automutilação, né? Mas essa questão do final do livro, ele surgiu, foi surgindo assim quando eu estava finalizando as minhas pesquisas iniciais, né? Eu digo, poxa, eu acho que seria o caminho lógico até para a história ter aquilo, ainda que, né, seja impactante,
talvez muitos leitores não gostem de ler esse tipo de coisa em literatura, mas a literatura é também um reflexo do mundo que a gente vive, né, da realidade. Então, como não é um livro de ficção científica, não é um livro de fantasia, né, é plausível que ele reflita a realidade, né? Infelizmente, na realidade, no mundo real, no mundo que a gente vive, a gente se depara com uma cena forte dessas, uma situação com um desfecho tão ruim como esse, tão trágico, né? Só fazendo um parêntese, aproveitando a pergunta da Gabriele, teve uma escola, por exemplo, que adotou o livro, né, ia fazer um trabalho desse, e aí, acho que uma ou 2 semanas antes do trabalho, ligaram e disseram, olha, vamos cancelar o trabalho. Eu digo, mas por quê? Não, porque eu não me lembro se foi um menino ou uma menina que tinha cometido suicídio na escola, né? Não dentro da escola, mas enfim, um aluno, né? E eu acho que se perdeu uma boa oportunidade de tratar disso, né? Então, em algumas escolas também, a gente faz um trabalho não só literário, mas também com o auxílio de um psiquiatra, né? Que ele vai junto comigo e expõe e fala sobre os temas que aparecem no livro, né? E eu digo para vocês, eu quase não falo, né? Todo mundo pergunta só para o psiquiatra. Ou seja, as pessoas querem informação, querem entender, querem saber como ajudar um colega que está passando por uma situação difícil e tal. Eu acho sempre que a gente tem que falar dessas coisas, mesmo que sejam coisas assim trágicas, que, né, a gente preferia. Evidentemente, eu preferia nunca falar disso, né? Preferia que não existisse isso, preferia que não existisse a pandemia, todo mundo, né? Mas infelizmente não é assim que se dão as coisas, né? A vida, infelizmente, não é felizes para sempre, sempre, né? Não é, né? Às vezes a gente luta para que seja, né? Mas infelizmente não é sempre. Mas já estou me interrompendo, Dil, mas eu acho, Dil, que dentro das escolas não há assunto que não possa ser tratado, né? Eu acho Concordo plenamente. Sim, se ocorre uma boa mediação, se tem uma boa conversa, eu acho que, inclusive, é um ponto extremamente positivo, né? Porque, de repente, assuntos que, às vezes, acabam sendo tabus e não são comentados na escola, de repente, esses alunos, eles recebem uma orientação que, de repente, não seria tão pontual, tão certeira, se fosse feito e realizado dentro do ambiente escolar, né? Perfeito, concordo totalmente. E, aliás, até eu reforço, né, os meus parabéns à escola por ter adotado esse livro, por ter disponibilizado aos alunos a oportunidade desse bate-papo, né, e de a gente tratar dessas coisas que né, não são tão bonitinhas assim, mas que acontecem, né? Mas eu acho que é isso. Não há assunto que não se possa tratar em escola. É questão só de planejar como tratar o assunto, trazer as pessoas certas, né? Eu falei desse psiquiatra que às vezes nos acompanha e, puxa, sai um trabalho bárbaro mesmo, assim, de 10 perguntas, o psiquiatra, o médico responde 9, eu respondo 1. Então, as pessoas querem informação, elas querem saber como lidar com isso. Às vezes é um colega que está com problema, às vezes é a própria pessoa que está com problema, que está escondendo ali, está com as mangas da camisa ali, né, escondendo algo e tal. Daqui a pouco pode ser uma iluminação, né, um tema tratado ali que atinge esse adolescente, pode ser uma iluminação, pode ser um caminho, pode ser uma ajuda muito importante, como já aconteceu também em feira de livro, de eu ir falar sobre esse livro e vinha uma menina dizer, olha, depois que eu li o teu livro, eu parei, ela se cortava. Então, por quê? Porque ela identificou alguma coisa ali, se identificou com a personagem, com a situação aí que evolui para algo bem trágico, e daqui a pouco a guria, não, um pouquinho, eu tenho que parar com esse negócio aqui, eu tenho que ver como é que... Aí a gente conversou, eu disse, ninguém está livre de ter algum problema, né? Existem médicos, existem especialistas para nos ajudar. Exatamente. Obrigada pelas suas palavras.
E agora, nós temos o Bernardo aqui, que está com a mãozinha levantada. Bernardo, pode fazer a tua pergunta. Obrigada, Sil. Primeiramente, bom dia, Luiz. Eu acho que eu Bom posso dia. falar em meu nome, em nome de toda a turma, que é um prazer te ter aqui. E foi um prazer maior ainda trabalhar em cima da tua obra, que é espetacular. A pergunta que eu tenho para te fazer é na questão de, como tu comentou, muitas escolas optaram por não usar a tua obra para trabalhar com os alunos, e isso é bem complicado. E onde tu buscou a coragem, não sei se essa seria a palavra certa, mas para trabalhar um assunto que hoje em dia é tão presente, mas que ao mesmo tempo não é tão comentado. Obrigado pelas tuas palavras, Bernardo. Coragem, né? Tu fala, eu realmente não sei se é a palavra mais adequada, eu não sinto, assim, que eu precisei de coragem e tal. Eu sou escritor, tu entende? A vida inteira eu sou escritor. Então, para mim, os 100 mil seguidores foi contar uma história, né? Mas aborda temas ali espinhosos? Sim, ok, mas é da vida, né? Então, eu acho que esse livro ele seguiu o processo natural dos meus outros livros, né? Tem livro meu que as pessoas dão risada, que são livros leves, né? Tem livro ali para criança, com poeminhas e tal, mas eu não vejo, assim, o meu jeito de tratar com histórias, fazer literatura é esse. Daqui a pouco eu vou explorar um tema, assim, que é pouco explorado, é o caso do suicídio, né? É o caso dessa automutilação, né? É pouco explorado, eu acho, na literatura brasileira hoje, né? Talvez, não sei, eu não saberia te dizer por que é pouco. Talvez por isso, porque haja a tendência a que esse livro seja rejeitado, né? Pode ser isso, né? Mas eu vejo aquilo que eu disse no início, assim, é um tema que me preocupa, então eu vou tentar entender esse tema, tentar criar uma ficção para esse tema, né, que encaixe, que se enquadre nesse tema, nessa temática. Então, é o meu jeito de trabalhar, é assim, às vezes, se tu pegares ali, se tu for entrar no meu site lá, tu vai ver que tem livro, por exemplo, tem um livro, o meu livro mais famoso não, o mais vendido, né, que é o meu best-seller, é sobre bullying, né? Eu não sei, talvez a escola tenha aí o Todos contra Dante, numa época que não se falava, né? Que não se falava em bullying, se falava muito pouco, assim, quer dizer, a ficção tratava muito pouco, eu acho que nem tratava desse assunto, né? Isso foi em 2007, por aí. E aí eu fiz o livro também não tem um final feliz, tá? E, no entanto, é um sucesso de vendas até hoje. O livro é adotado, é leitura obrigatória em diversas escolas do país todo, né? Então, são temas que me incomodam e eu acabo fazendo literatura em cima disso. Talvez seja a minha maneira de processar, de lidar com esses temas. Quando eu conversei com a Cisiane sobre escolher esse livro, eu dei um exemplar para cada um aqui do colégio. Para o diretor, vice-diretor, para a Maristela, nossa supervisora escolar, para a orientadora, para a psicóloga do colégio, e fiz essa proposta para todos os componentes curriculares participarem desse projeto, porque esses temas, eles não são trabalhados isoladamente, eles são trabalhados num conjunto. E o que mais me surpreendeu quando eles começaram a fazer a leitura, chegavam na sala, Sora, que livro é esse? Meu Deus do céu! E eu disse, passa para os teus pais agora fazerem a leitura. Então, ele foi se propagando, ele foi entrando nas famílias, que inclusive nos documentários, os pais participaram, deram seus depoimentos, a vivência, o que já passaram. Então, esses documentários ficaram muito verdadeiros. Eles apresentaram na segunda, um pouco na quarta, e nem todos ainda terminaram de apresentar. Mas eu fiquei arrepiada com a participação dos pais, porque são eles quem precisam estar perto. Exatamente. Essa solidão que acontece, essa falta de amparo,
um pai não olhar o celular do seu filho, não perguntar como foi o dia, essa solidão realmente acontece. E acontece com nós adultos também. A gente não pode dizer, é só com os jovens, é só com os meus alunos. Não, com os pais também acontece. Então, todos precisam estar a par do que está acontecendo. Todos precisam fazer a leitura deste livro. E eu fui publicando ali em junho, julho, e eles perceberam, sem que eu dissesse, sobre o Prêmio Jabuti. Então, assim, um livro ele não é escolhido a ganhar um prêmio se ele não traz um teor tão grande de conhecimentos. O que a gente precisa fazer agora é que a maioria das pessoas, eu digo da nossa região ao menos, que leiam esta obra, que conversem sobre, e que levem para dentro das escolas, porque é dentro das escolas que a gente começa a falar sobre. Muitos assuntos são instigados, eles perguntam para os professores e não para os pais. Muitas coisas, não só literatura, mas ciências, eles perguntam muito história, como é que era e como é que é agora. Não só sobre a saúde mental, mas muitas saúdes do corpo. Então, este livro ele deveria, sim, ser lido por mais pessoas, pelos pais, principalmente adultos, deveriam fazer essa leitura. Estou bem feliz, viu, Gil? Não podia deixar de comentar sobre essa felicidade que eu tenho do envolvimento das famílias conosco, em parceria com o colégio. É importantíssimo a colocação da família na leitura de qualquer livro, não só desse, né, mas dessa participação, de ler junto, de discutir, e aí, gostou, não gostou, como é que é, vamos ler outro e tal, e assim por diante, né, e talvez, aproveitando a pergunta anterior, né, aquela palavra, coragem, talvez essa palavra, acho que ela não se enquadra para mim, eu acho que para a escola, né, que teve a coragem, diria até a ousadia de tratar desses temas através da literatura, né? Prof, eu fiquei, estou cada vez mais curioso aí com esses documentários, né? Porque realmente eu acho que é importante até a gente divulgar isso, assim, para que outras escolas vejam como é possível se fazer um trabalho de qualidade a partir de um livro que, né, pode causar algum estranhamento aos leitores, né? Eu acho que causa estranhamento muito mais ao adulto do que ao jovem, né? Eu acho que o jovem lê, ali ele vai gostar, não vai gostar, vai se impressionar, ou não, mas não vai ter uma reação de repelir o livro, né, isso aqui não. Isso é uma coisa mais dos adultos, né, me parece. A minha visão, assim, a minha experiência também com esse livro, né, é uma coisa mais do adulto, né? Mas é aquilo que a gente tem tratado, né? Trabalhar, ao encontrar alternativas na hora de trabalhar, esse documentário pode ter sido realmente um grande acerto, uma jogada de mestre, assim, para tratar desse tema com a comunidade, né? Não ficar restrito à sala de aula. Oi. Acho que a Prof. Elisa está conversando, não sei se trocou o período. Não, a gente continua aqui, Sil. Tá. Eu tenho mais uma pergunta. Pois não. Se por ser um assunto tão difícil de ser comentado na atualidade, o teu processo criativo foi mais complicado, ou tu já tinha experiência nesse assunto por já ter passado em algum momento, ou alguém próximo de ti já ter passado por algum desses fatores? Certo. Não, ninguém, assim, das minhas relações mais próximas passou por algo semelhante ali, tá? Com relação ao processo, foi igual aos outros, né? Tem livro meu que eu consigo produzi-lo, né, de uma maneira mais rápida. Tem outros que demandam mais pesquisa, né? Eu preciso ter mais informações, checar mais fontes. Então, cada livro é uma história diferente, né? Cada livro tem sua particularidade. Mas nesse livro, por
tratando de temas, assim, tanto espinhosos, como eu falei, nem por isso eu precisei mudar, assim, o meu modo de escrever, o meu modo de planejar a história, de me dedicar a ela. Houve, sim, ele precisou realmente de um pouco mais de pesquisa, né, para que eu pudesse saber exatamente, né, como essas pessoas, isso aí a gente é uma pesquisa assim, não é nada do outro mundo, né, a gente encontra em diversos sites sérios, né, depoimentos de pessoas e tal, então coisas que a gente pode checar, a gente pode buscar outras fontes e tal. Ele ele teve assim uma vida inicial assim mais de pesquisa mesmo, né? Foi isso que me chamou mais atenção, assim, antes de eu começar a escrever. Outros livros saem mais espontaneamente, não precisam, eu não preciso checar, eu não preciso ir atrás de informações a respeito de um tema. Cada livro tem a sua história, né? O dos 100 mil seguidores foi assim, inicia muito com pesquisa, né, com fatos reais, né, com pesquisas científicas até, inclusive, né, vocês leram, vocês repararam que aqui no começo ele tem uma apresentação de um médico, né, que é escritor também, o Celso Gutmann, que ele fez ali antes, né, antes do livro ser publicado, né, eu passei para ele, eu digo, Celso, tu é médico, aí tu trata de adolescentes e tal, tu é escritor também, cara, dá uma lida nesse livro aqui, nesse livro não, nem era livro, né? Nesse original, né? Nesse texto que eu escrevi, ver se está adequado, se é isso mesmo e tal. E aí ele fez uma análise ali, que inclusive boa parte da análise dele aparece aqui nessa apresentação, né? Então, aí eu comecei a ter realmente segurança de que eu estava no caminho certo. Além disso, tá, é importante eu dizer que aqui na casa 29, né, não sei, aqui no início do livro, aqui na partezinha que tem informações, ó, ali aparece, né, conselho editorial, né, o que é isso, né, eu peço para que algumas pessoas, né, nesse caso, além do Celso, eu pedi para algumas pessoas lerem o texto, né, e me dizerem o que elas acham, se estava legal, se não estava, o que eu tinha que mudar, como que eu poderia melhorar. Em todos os livros da Casa 29, a gente cria um conselho editorial. São pessoas que vão ler o livro antes que ele se transforme em um livro, né? Até para me dizer, daqui a pouco alguém diz, Diego, cuidado, olha, isso aí tá mal, tá ruim, não sei o quê. E aqui nós tivemos a Cristina Maria Rosa, que é uma professora universitária, o Cláudio B. Carlos, que é editor, escritor também, e jornalista, né, o Dilan Camargo, que eu acho que todo mundo conhece, um escritor, poeta, e o Leonardo Brasilense, também escritor e médico, né? Então, são pessoas que dedicaram o seu tempo a ler essa história e me dá um retorno, assim, como o retorno foi positivo, aí a gente encaminhou, né, o livro para publicação, né? Mas houve, então, assim, teve bastante cuidado, sabe, em todas as etapas do livro, né? O livro vai passando por cada etapa e foi tudo muito cuidado, realmente para fazer algo responsável, já que trata de temas sérios, né? Fazer algo com bastante responsabilidade e, claro, também procurando fazer uma literatura de qualidade. Pode falar, Gabi. Tenho outra pergunta para fazer. Eu já vi muitos escritores tendo, tipo, um gênero para criar os seus livros, essas coisas assim. Tu acha que tu tem algum gênero para escrever os livros ou é algo que tu escreve e vai indo e era isso mesmo? Eu escrevo em vários gêneros, né? Eu acho que talvez o único gênero que eu não me aventurei ainda, né, é a crônica, né? Eu não acho complicado escrever. Não é que seja complicado, eu nunca me dediquei à crônica, né? Talvez se eu tivesse um blog, alguma coisa assim, que eu tivesse que fazer uma publicação semanal, por exemplo, aí eu, né, teria uma outra visão, né? Mas eu me preocupo sempre com ficção, eu quero
escrever... a maioria dos meus livros são novelas, né? Novelas curtas para público adolescente. Não que eu tenha escolhido fazer isso, né? Aconteceu meio por acaso, assim, me pediram um texto, o texto foi publicado, aquele que eu citei, o meu primeiro livro, né, Caverna dos Diamantes, aí deu super certo, me pediram um segundo, um terceiro, me pedem até hoje, né, livros para essa faixa etária, mas não é que eu queira, ou que eu goste só de escrever para livros para jovens, né, eu tenho livro, como eu falei, para os pequenos e também livros para público adulto. Eu não tenho um gênero de preferência, assim, a minha preferência sempre é buscar qualidade, tá? Naquilo que eu for escrever. A minha preferência é contar histórias, assim, talvez desses 61, agora acabou de chegar mais um, né? Na verdade, 62. Dos 62 livros, a maioria, boa parte dele, mais da metade, pelo menos, são histórias, assim, que envolvem mistério, que tem bastante ação, né? Que puxem o leitor, né? Que eu tento agarrar sempre o leitor, né? Que ele comece ali na primeira página e não consiga mais largar, né? Queira saber sempre o que vai acontecer adiante. Existe uma aproximação, no caso desses livros que eu estou citando aí, existe uma aproximação evidente com a literatura policial, né? Eu tenho livros adultos, né, nessa linha, né? Então eu tenho uma certa identificação com a literatura policial, porque muitas das minhas histórias têm mistério, têm ação, tem um crime a ser resolvido e tal, né? Não é o caso dos 100 mil seguidores, exatamente. Mas não quer dizer também que eu não escreva em outros gêneros, ou de outra maneira, ou de uma maneira que não tenha tanta ação, que seja mais reflexão, um livro mais reflexivo. O ideal é que a história, assim, me encante, né, o tema me encante, e que a partir daí eu vá tentar produzir o melhor texto possível, né, em termos literários, né. Mas não estou livre amanhã, vocês, né, os leitores, não estão livres amanhã ou depois de ler um livro meu de crônicas, ou ler um livro de ficção científica, quem sabe, né? Então, pode acontecer. Eu não vou dizer assim, eu sou um romancista, eu só escrevo romance, eu sou um contista, só escrevo... Não, eu tenho livro, poucos, mas tenho alguns contos e tal, livro de contos, mas depende da ideia no que eu estiver trabalhando e como eu for trabalhar essa ideia, talvez ela se encaixe num ou no outro gênero. Agora a Mari vai fazer uma pergunta, porque ela também tem curiosidades de outros trabalhos, que eu sei que tu não é somente escritor. Então, eles tiveram essa curiosidade também para buscar essas informações biográficas. Então, ela vai te fazer uma pergunta. Legal. Pode fazer, Mari. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Mariane e eu gostei bastante do livro, pois ele relata exatamente a geração de hoje em dia, né? Porque o excesso dos aparelhos eletrônicos acaba prejudicando não só o psicológico das crianças e adolescentes, mas também a nossa saúde, porque a gente deixa de se cuidar, de se alimentar, para passar mais tempo nas redes sociais. E ele é um alertativo bastante... que fala bastante sobre... ajuda os pais a entender. E a minha pergunta seria como é que é o seu trabalho na Rádio Cultura, se o senhor divulga seus livros lá? Pois é, eu tenho essa outra atividade, né? Eu sou jornalista, né? Eu digo sempre que eu sou escritor e jornalista, porque o jornalista surgiu depois do escritor, né? Eu sempre quis ser escritor desde pequeno, né? Então, eu digo que o jornalista veio depois, né? Meu trabalho na FM Cultura, eu estou lá há mais de 30 anos, né? Atualmente a minha função eu sou produtor, né? Eu produzo alguns programas. Um dos programas que eu produzo chama-se Tons e Letras, vai ao ar aos sábados a partir do meio-dia, e é um programa literário, um programa que eu falo de literatura, né? Toco também música instrumental brasileira, enfim, mas eu não, sabe que essa tua pergunta é interessante, porque eu evito, eu confesso assim, que eu evito falar dos meus próprios livros, né? Já que o programa é meu, então eu acho meio esquisito, assim, sabe? Claro que já livros meus que foram lançados, ou alguma premiação que eu ganhei, foi divulgado por colegas da rádio, né?
isso é natural e tal, mas eu me sinto meio esquisito, assim, de eu divulgar o meu próprio livro num programa que eu faço, eu acho tanto estranho, assim, né? E também eu tenho que botar ali no meu site, na Tua Horas para Botar, acabo esquecendo, né? Eu estou desenvolvendo também um trabalho numa outra emissora, numa rádio que toca apenas na internet, a Rádio Arte Viva. Eu tenho lá uma programação de música clássica, né? Que é um tema que eu gosto bastante. Né? Na FM Cultura também eu tenho um programa de música clássica. Então, nessa Rádio Arte Viva, eu faço uma programação, né, de música erudita. Trabalhar em rádio, eu sempre gostei, gosto muito de rádio, né, já trabalhei em jornal, já trabalhei em TV, mas realmente o ambiente, assim, eu acho que é o veículo que eu mais curto mesmo é a rádio, né, gosto muito de rádio. Acho que, apesar de toda a evolução que a mídia alcançou, eu ainda acho que o rádio me atrai mais, eu acho que é um dos mais completos até, né? Mas, enfim, eu tenho que, com a pandemia, eu estou trabalhando em casa, né? Por sorte, eu tenho a sorte de conseguir me linkar com o meu computador lá da rádio, então eu consigo fazer todo o meu trabalho que eu faria presencial, eu consigo fazer de casa, né, nesse ano e meio, 2, aí que a gente está nessa loucura, né? Mas dosar, né? Conseguir dosar essas atividades. Tenho feito isso já há bastante tempo, né? De conseguir escrever e também de ter essa atividade de jornalismo. Tive a sorte também de onde eu trabalhei, os chefes, né, serem bastante compreensivos, porque às vezes te convido para uma feira do livro, aí tu tem que fazer uma viagem e tal, e aí tu tem o trabalho, né, então eu sempre tive sorte de pegar chefias, assim, empresas que compreendem essa natureza do meu outro trabalho, né, de jornalista, então sempre consegui conciliar as duas de uma maneira muito boa, né, e gosto bastante de trabalhar com jornalismo, embora, né, não querendo aprofundar o tema, embora o jornalismo hoje, eu acho que ele se modificou muito, se modificou para pior, né, em função de questões políticas, aí eu acho que se perdeu um pouco da essência que eu aprendi na faculdade, na universidade, a essência do jornalismo, né, de revelar a verdade, mostrar a verdade, e não só boatos, ou até mesmo notícias falsas e tal, né. Acho que se perdeu um pouco isso de escutar os dois lados, né, que é o básico do jornalismo, né, infelizmente se perdeu um pouco isso, né, mas gosto de atuar nessa área, e tenho, assim, um sentimento até conflitante, assim, puxa, talvez o ideal fosse eu ser só escritor, trabalhar só como escritor, claro, seria interessante, mas eu toda vez que eu tenho que tirar férias, eu fico meio incomodado, sabe, porque sinto falta, né, da atividade também na área do rádio. Quem mais? Vamos para a nossa última pergunta. Já está na última? Puxa. Então, temos a Evelyn primeiro. Tá. E depois do Bernardo, a gente faz o nosso encerramento. Vamos ver o que a Evelyn... Aqui. Você acha que os assuntos sobre transtornos psicológicos que passam em jornais são ruins? Não, eu não acho que são ruins, depende da forma como eles são abordados, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que todos os assuntos podem ser abordados na literatura, como eu já falei, e também na mídia, claro, né? Mas depende da forma como eles são abordados, né? Tem que ser algo de uma maneira responsável, né? De uma maneira estudada, né? Uma coisa com embasamento, não pode ser simplesmente jogado ali ou tirar conclusões do nada, não. É importante, tanto para mim, pelo menos como jornalista e como escritor, é importante ouvir as pessoas,
médicos, pessoas que entendam de fato do assunto, que tenham bagagem, ler livros a respeito, mas eu não vejo problema em se tratar de assunto, de qualquer tipo de transtorno, na literatura ou na mídia, de forma alguma. A minha pergunta é a seguinte, a gente percebeu que tu não tem um Instagram pessoal, só tem o Instagram da editora, e tu utiliza das redes sociais no teu dia a dia? Boa questão, né? Eu não sou muito fã, não, de rede social, não tem nada, como eu falei lá no início, não tem nada contra, acho que inclusive é bem bacana, uso pouco, assim, a rede social, pois é, o Instagram não tenho, não fiz, né, por preguiça, né, mas eu vou botar o quê ali, uma coisa mais de foto, vou botar o quê, a minha cara? Não vejo muito sentido, sabe? Não sei, talvez mude, talvez eu devesse mudar, talvez eu devesse abrir um perfil, né? Mas assim, eu tenho, por exemplo, o Twitter, eu nem sei se eu tenho ainda, faz anos que eu não entro lá, e o Facebook, que eu de vez em quando eu uso para divulgar, né, os livros, eventualmente, até essa semana aí me envolvi numa polêmica lá, porque fui dar uma opinião a respeito de um determinado assunto, algumas pessoas... uma coisa é tu não concordar, outra coisa é tu partir já quase para ofensa, por xingamento, é um negócio interessante que acontece, né? As pessoas falam em democracia, mas odeiam democracia, né? Odeiam quando alguém pensa diferente, é umas coisas esquisitas que tem, né? Então eu não tenho, mas a parte disso, eu não tenho muita, não sei, inclinação, assim, para participar, para ficar mandando, sei lá, eu não sei, é que o problema é tempo, sabe? O problema todo é tempo, né? Então eu prefiro destinar o meu tempo, a maior parte dele, realmente para o estudo, né? Vocês estão vendo essa prateleira, essa é uma das prateleiras que eu tenho em casa, tem mais, tá? Então eu tenho que ler esses troços todos, né? Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, porque é como eu falei também no início, né? A gente está num processo, eu me sinto assim, num processo de caminhada, é como tu subir uma escada, né? Tu começa lá embaixo, no primeiro degrau, e vai subindo. A ideia é que tu não pare no meio do caminho, né? Que tu continue subindo, que tu vá aumentando a tua experiência como leitor, a tua bagagem de conhecimento, né? Então, aí se tu para para ficar postando toda hora, eu não sei, é um tempo que talvez eu devesse dosar mais isso, né? Mas olha, talvez 5 minutos diário é o que eu dedique à rede social, assim, às vezes me mandam também coisa por ali, que eu vou ver 2, 3 dias depois, talvez seja uma falha minha, né? Talvez eu pudesse divulgar melhor até o meu trabalho, se eu fosse mais frequente, mais assíduo em rede social, mas como eu falei, tempo, né? Eu prefiro destinar o meu tempo a estudar, especialmente literatura, né? Que é o que mais me interessa, né? Então, vamos ver, talvez no futuro aí eu abra um Instagram, né? Algo assim, mas não estou vendo muito objetivo nisso. Pode ser, daqui a pouco eu mudo de ideia, daqui a pouco as pessoas me incentivam, não, tu tem que ter, daqui a pouco, por enquanto, o da editora, né, convido todos a entrarem ali, a seguirem o Instagram da Casa 29, né, que tem ali novidades, tem sempre alguma coisa relacionada à minha produção, né, e também à literatura. E tu acha que Oi. esse teu desinteresse pela rede social se dá pela exposição, porque querendo ou não, por exemplo, o Instagram é uma das redes sociais mais usadas hoje em dia, e junto disso vem a exposição? Eu não sei se pela exposição, eu acho que é a minha questão mesmo, né? De novo, não tem nada contra, acho super bacana. Volta e meia ali eu vejo coisas muito legais ali, engraçadas e tal. Mas a minha questão é tempo, né? De dedicar tempo à rede social, para mim, eu prefiro dedicar à literatura, a estudar, né? A conhecer novos autores, né?
Então é isso, assim, não é que eu tenha alguma aversão, rejeite isso, não, mas eu acho assim que é importante, e daí nós voltamos ao nosso tema aqui, né, 100 mil seguidores. Eu acho que o importante é a gente, as pessoas entenderem que rede social pode ser interessante, bacana, mas não é a vida da gente, né? A vida, e muito do que eu vejo ali, eu vou agora, já que, né, entramos nesse tema aí, muito do que eu vejo ali é absolutamente falso, né? Absolutamente falso. As pessoas que até tu conhece ali, né? E dizendo coisas, assim, parece que são pessoas maravilhosas, estão sempre felizes e tal, e tu vai ver a realidade é outra, né? Então, eu não sei, eu tenho reservas realmente, não tenho nada contra, mas pode ser que eu mude, pode ser que eu passe a frequentar mais, não sei, né? No momento eu prefiro me dedicar a outras coisas que eu acho, na minha opinião, na minha avaliação, são mais importantes e mais interessantes também. Ok? Tem mais alguém? Tem. É que eu fico aqui que nem um DJ, baixo meu celular, aumento o som da sala, tiro não sei quem, eu uso o fone. Posso falar? A Maris agora levantou a mão também, gostaria de dar algumas palavras. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. Desculpa entrar em atraso, eu estava numa reunião com a rede, Imagina. Mas seja super bem-vindo, muito obrigada em nome da escola por estar mais uma vez conosco, né, nos contemplando, nos brindando aí com esse bate-papo bem legal, né. Quero te dizer também que eu li o livro já há algum tempo, né, junto com a prof, e achei muito pertinente, principalmente porque ele vem ao encontro, né, das realidades dos adolescentes, né, de hoje em dia. Partilho um pouco contigo essa posição em relação às redes sociais, né, também gosto de direcionar o meu tempo para estudar do que para colocar, né, alguma coisa ali, tanto que também não tem praticamente nada, mas acho que é uma forma de comunicação e informação, né, da atualidade, e que a gurizada hoje, né, usa, né, para fazer. Acho que no livro tu né, trouxesse uma realidade muito particular dessa faixa etária, e eu estava lembrando, enquanto tu falavas, eu não lembro exatamente, mas faz bem pouco tempo que uma médica cortou uma rede social da filha, né, essa repercutiu no país todo, né, não me lembro o nome exatamente, em que a menina estava super exposta nas redes, não sei com quantos mil seguidores, e ela achou que tinha passado já do limite, né, e que a menina estava perdendo bastante tempo da vida dela, mostrando uma imagem que não era a imagem, exatamente como tu disseste, não era a imagem do seu cotidiano, né, então construiu um personagem para as redes sociais, diferentemente do cotidiano. Então, acho que essa verdade, né, que tu expressou ali no material, possivelmente, talvez venham outros, né, por aí, não sei se tu já dissesse isso ou não, mas no início, mas daqui a pouco virão outras obras, né, em cima dessa proposta, porque realmente, né, a gente se preocupa não só com a superexposição, porque realmente, de fato, mas também com a forma, né, quer dizer, o tempo, não se dá mais tempo para um diálogo, né, em família, ou um bate-papo entre os seus pares, porque as pessoas se agrupam, entre aspas, né, mas cada um na sua própria rede social, então vale muito mais, né, eu ver o que está acontecendo do outro lado do mundo do que conversar com quem está ao meu lado, né, então temas assim que a gente conversa e que para essa faixa etária, para nós também vale, né? Mas veio muito no registro da tua produção. Então, bem legal, parabéns, né, pelo trabalho muito atualizado, né, e que traduz esse contexto. Tomara que apareçam
outras inspirações em torno disso, né? Para a gente traduzir para a gurizada aí. Quem sabe, né, Maricela, quem sabe, tá me dando ideias aí, tá me dando ideias, mas tu falasse uma coisa assim que eu acho que é essencial, talvez seja a coisa mais importante de tudo, diálogo, né, diálogo presencial, né, tô falando de família, né, de sentar para jantar, almoçar, e sem celular, sem televisão, conversar, escuta o que tu está fazendo, para onde que tu vai, com como é que foi teu dia, como a prof falou. Quer dizer, conversar, né? A gente tem que readquirir esse hábito de conversar mesmo, não só aqui no celular, na rede, não sei aonde, né? Conversar mesmo. Não tem papo, nada sério, não precisa nada sério. Eu imagino isso, né? Também não sou, né, psicólogo nem nada, mas eu acho que realmente resgatar a conversa, olho no olho, pode ser algo muito positivo nos dias de hoje. Isso mesmo, eu acho que porque a humanidade, né, o ser humano se faz com o outro também, né, nós somos seres de convivência, né, tomara que a gente consiga, o mais breve possível, voltar a fazer isso. Se Deus quiser. Para além da nossa família, né, a gente está com muita vontade que isso aconteça. Mas muito obrigada mesmo. Parabéns à Prof. Elisa, que é uma professora super criativa, está sempre pensando em coisas diferenciadas com os alunos, né? Para além da língua portuguesa, também traz essas questões da literatura, porque eu acredito que toda produção textual que se pode fazer, né? E hoje a gente precisa... Eu estava numa reunião anterior, onde a gente está discutindo muito sobre o novo ensino médio, né, que eles pegam daqui a 2 anos, e a gente estava falando sobre a oferta das oficinas de texto, né, o quanto é importante termos isso muito grifado no ensino médio, em todas, né, em todos os anos escolares, mas que a gente não poderia deixar de oferecer, né, como uma opção, porque buscando um pouquinho do que a gente estava falando, as redes sociais estão produzindo, né, monossilábicos, né, e com abreviaturas que a gente não entende mais os textos, né, então a gente precisa ampliar um pouco isso, e a Prof. Elisa traz com bastante propriedade isso para a sala de aula, insistindo, né, nessas produções deles, com base naquilo que leem, né, então... Parabéns também à Prof. Elisa por essas iniciativas e a todos que também aqui estão participando, né? Muito obrigada da minha parte, muito obrigada da parte da escola. É uma honra para nós, né, contarmos com um escritor, né, que tão valorizado, que venha, né, dar o seu tempo um pouquinho aqui para nós. Realmente, muito obrigada. Tá? Imagina, eu que agradeço o convite, uma alegria, mais uma vez, poder falar com vocês aí que fazem um trabalho diferenciado. Obrigada. Então, um bom dia, um bom fim de semana, que hoje é sexta-feira. É verdade. Né? E que todos tenhamos muita saúde, tá bom? Tchau para todos. Tchau, tchau. Gil, só um parênteses. Quando eles perguntam sobre a rede social, o Instagram, é porque a cada livro que chegava, eles postavam no Instagram. E aí não tinham como te marcar. Dizia, então marca a Casa 29. Marca a Casa 29. Aí a gente marcava a Casa 29 e a Cisi repostava. Então, era mais para demonstrar o carinho que eles têm por ti. Que legal. Né? Claro. Dividir essa leitura. Estamos lendo, chegou o nosso livro. E eles estavam muito felizes. Então, o Instagram era mais para retribuir esse carinho. Olha aí, Elisa, agora eu estou meio impressionado. Vou ter que abrir um negócio desses aí, né? Fiquei na pressão agora. Não, e então... Fica aqui, a Silvana deixou um recado aqui no chat para ti, ela precisa sair para atender outra turma, mas fica o carinho dela, da nossa bibliotecária,
Até o dia que vocês vieram aqui, eu digo, eu não acredito, Silvana, que tu não me chamaste. Não acredito. Ela, não, eles vieram rápido para entregar os livros. Isso, Mas fica o nosso carinho, tá? De toda a equipe. Imagina. Com o teu livro, contigo, com a Cisi, desde o atendimento, a leitura do livro, tudo. Que bom. Tudo Elisa, eu vou te pedir, assim, aproveitar para agradecer o convite mais uma vez e te parabenizar pelo trabalho, né? Só pelas perguntas a gente vê que houve uma leitura mais profunda, não apenas superficial, né? Mas realmente eu gostaria de assistir esses documentários, esses trabalhos. Se tu tivesse uma maneira de me encaminhar para a Cisiane, a gente adoraria realmente divulgar esse trabalho. Então tá, encerro por aqui então o nosso bate-papo. Galerinha da 81, fiquem mais um pouquinho comigo para a gente finalizar a nossa conversa. E, Dil, muito obrigada. Beijo na Cisi. Mando sim. Tchau para todos. Até mais. Tchau. Tchau.